Olá, aqui estou outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando prosseguimento à minha exposição da segunda carta aos Coríntios. Estamos agora no capítulo 9, o verso 6. Eu vou começar pelo verso 6 e vou ler até o verso 15, que com isso termina o capítulo, mas também tudo é um parágrafo só. Mas depois eu vou ter bastante comentário a respeito. Mas primeiro vamos ler. Atenção! Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia em abundância, também colherá em abundância. Cada um deve fazer como determina no coração, não relutando ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Ademais, Deus é poderoso para fazer abundar toda graça em vocês, a fim de que, tendo sempre toda suficiência em tudo, vocês possam abundar em toda boa obra. Como está escrito, Ele distribuiu, Ele deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Sim, aquele que fornece semente ao semeador e pão para alimento, para suprir e multiplicar a vossa semente de semeadura e para aumentar a produção de vossa justiça, sendo vocês enriquecidos em tudo para que possam ser sempre generosos, o que, por nosso intermédio, produz ações de graças a Deus. Porque a administração deste serviço não somente está suprindo as necessidades dos santos, mas também está transbordando em muitas ações de graças a Deus. Com base na prova que este serviço fornece, eles estão glorificando a Deus pela obediência de vossa confissão para dentro do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso compartilhar com eles e com todos. E na oração deles por vocês, tendo saudade de vocês por causa da insuperável graça de Deus sobre vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. O capítulo 9, mas vamos voltar e ver que isso aqui é o que eu chamo da economia do reino. É assim que funciona a economia de Deus. Precisamos, pois, então parar para ver se a gente entende, com calma, o que está aqui. Os capítulos 8 e 9 inteiros da 2 Coríntios versam sobre oferta, dar, contribuir, enfim, dinheiro. Mas é a partir aqui da 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, que encontramos a descrição de como a economia de Deus funciona. Esse verso enuncia um princípio básico, fundamental, que é de aplicação geral, pois atinge a todos. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com abundância também se fará. Ora, qualquer agricultor entende disso. Se ele plantar pouco feijão, vai colher pouco feijão. Se ele quer mais, tem que plantar mais. Qualquer homem de negócios também entende. Se ele quer dinheiro, tem que plantar dinheiro. Só que aí usamos o termo investir. Mas é o mesmo princípio. Mas tem um detalhe que às vezes pode ser incômodo. É preciso plantar primeiro para colher depois. Ora, é melhor apertar o cinto do que comer a semente. Por mais fome que esteja sentindo. Mas é claro, pois quem comer a semente não vai plantar nada. E quem planta nada, colhe nada. Agora, na bondade do Criador, a natureza às vezes é pródiga. O campeão deve ser o milho. Imagino que muitos leitores já tenham plantado milho. Leitores e ouvintes também. Aqui eu falo, estou lendo, mas ouvintes também, né? A gente costuma colocar 3 ou 4 grãos numa cova
Mas suponhamos que certa vez caia só um. Se esse grão germinar, nasce um pé, certo? Esse pé deve produzir 2 espigas boas. A terceira costuma ser assim, murcha. Agora, você já contou quantos caroços uma espiga tem? Pois eu já. Se ela for franzina, talvez tenha 300 grãos. Mas uma boa espiga deve ter por volta de 500 grãos. Agora, uma senhora espiga pode ter até 800. Agora, suponhamos que nosso pé de milho nos dê 2 espigas boas. Plantamos um grão e recebemos de volta 1000 grãos. É ou não é negócio? Mesmo um feijão que nos dê apenas umas dúzias por um, não deixa de ser negócio. É assim que Deus faz. Como já observamos, o contexto é financeiro. E o verso 7 deixa claro que, ao falar sobre plantar e colher, o autor quer que apliquemos o princípio ao dar. Deus ama ao que dá com alegria. Creio que podemos tranquilamente entender o seguinte: quem dá muito, recebe muito. Quem dá pouco, recebe pouco. Quem dá nada, recebe nada. Ora, talvez seja por isso que muitos crentes, inclusive obreiros de tempo integral, estão sempre apertados financeiramente. Não dão, nunca contribuem. Lucas 8,38 mostra a reação dos homens e Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, a reação de Deus quando alguém contribui. Pode verificar, Lucas 6,38 e Provérbios 3, 9 e 10. Voltando ao texto. Veja só aqui o verso 8. Ademais, Deus é poderoso para fazer abundar toda graça em vocês, a fim de que, tendo sempre toda a suficiência em tudo, vocês possam abundar em toda boa obra. Eu entendo que aqui temos exatamente o segredo da economia de Deus. Vamos com calma. Vamos ver aqui o conteúdo semântico. É Deus que é poderoso, não é a gente. É Ele que vai fazer abundar em nós, não é a gente que vai abundar. E Ele vai fazer abundar em nós toda a graça. A graça, no caso, é a graça de dar, de contribuir. Lembrar, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1, que já passamos. A graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. E foi exatamente a graça de dar, inclusive mais do que podiam. Agora, o texto amontou a palavra enfática, sempre, tudo, toda, suficiência, abundez, toda. Essa ênfase toda é para garantir 2 resultados. A gente deve sempre ter o suficiente para nós, pelo menos, e a gente deve abençoar grandemente aos outros. Vamos ver como funciona. Eu entendo que é o seguinte: Deus quer que sejamos canais, veículos ou canos, através dos quais Ele pode encaminhar um fluxo de bênçãos, tanto materiais como espirituais. Isto a terceiros. Muita coisa que a gente recebe não seria exatamente para o uso da gente, tem outro endereço. E a gente tinha que reencaminhar a bênção. O outro endereço temos que discernir pelo Espírito Santo. Quando a gente corresponde e colabora com Deus, aí Ele manda mais. Quanto mais fiel e sensível a gente for, mais Deus vai mandar. Um fluxo de bênção cada vez maior. Mas, se Deus enviar uma bênção, digamos uma quantia de dinheiro que tem outro endereço e a gente não quer entender, não quer colaborar, segura para si,
aí a gente passa a ser um cano entupido. Que coisa triste um cano entupido. É uma negação, né? Qual é a função de um cano, afinal? Aí estanco o fluxo da graça de Deus através da minha vida. Mas ele para de mandar, mas é claro. Para que Deus vai continuar mandando se eu não deixo passar? Será que as nossas igrejas não estão cheias de canos entupidos? Quando colaboramos com Deus, Ele ganha, os outros ganham, e nós também ganhamos. Mas quem recuar, se omitir, estará prejudicando a si mesmo, aos outros e ao próprio Deus. Vejamos os versos que seguem, versos 9 a 14, ainda estou naturalmente no capítulo 9. O verso 9 diz respeito à última frase do verso 8, sendo uma citação de Salmo 112, verso 9. Não vem ao caso, a gente pode pular do verso 8 ao verso 10. Então vou ler agora 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, em tudo sendo enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ora, que maravilha! Deus dá até a semente para a gente plantar e para evitar que alguém coma essa semente e ao mesmo tempo ele dá o pão para a gente comer. Que coisa! Que coisa maravilhosa! Dá a semente, mas dá pão para a gente comer também, para a gente não comer a semente, ora. Ele visa exatamente a sementeira, ele está querendo ver os frutos. Quando a gente é fiel, colabora, aí Deus não somente supre, mas aumenta nossa sementeira. Ele dá a semente para plantar, tal e tal, mas na medida que a gente for colaborando, ó. Em outras palavras, ele aumenta a nossa generosidade. Ou pelo menos o fará ao passo e na medida que cooperamos com o seu propósito. Agora, como resultado certo e justo desse processo, Deus recebe aquilo ao qual faz jus. Os beneficiados rendem graças a Ele. Agora, os versos 12 e 13 ampliam esse aspecto. Ainda estou comentando, tá? Porque o exercer deste ministério não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus através desta... Não li bem. Graças a Deus, ponto e vírgula. Através desta ministração aprovada, glorificam a Deus pela obediência que acompanha a nossa profissão do Evangelho de Cristo, pela liberalidade da partilha com eles e com todos, e através da oração deles por vós, tendo de vós grande saudade por causa da superabundante graça de Deus que em vós há. Aí foi os versos 12 e 14. Então, é isso aí. Quando nos associamos à economia de Deus, Ele recebe a glória devida, as necessidades dos santos são supridas e nós somos abençoados. Primeiro, as pessoas que recebem os benefícios do nosso ministério oram a nosso favor. E certamente Deus há de atender a essas orações. Segundo, mesmo sem a oração, nossa obediência há de receber os efeitos da fidelidade de Deus. Não somente temos as declarações e promessas desta passagem, aliás, enfáticas, mas o próprio interesse divino está em jogo. Um cano fiel e útil não pode morrer de fome. Então, meus irmãos, é isso aí. Deus não fica devendo a ninguém. Vale a pena repetir. Deus não fica devendo a ninguém. Nós somos pequenos demais. Não é a gente que Deus vai ficar devendo. Não. Ele não aceita.
podemos confiar. Quem dá muito, recebe muito. Quem dá pouco, recebe pouco. Quem dá nada, é porque quer receber nada. Parece-me ser verdade que este princípio, assim como o dízimo, funciona mesmo quando a motivação da pessoa é interesseira ou egoísta. No entanto, creio que o leitor há de convir que meu apelo todo tem sido contra o egoísmo. É devido às compaixões de Deus que devemos apresentar as vidas em sacrifício vivo. Isso está em Romanos 12, verso 1. É pelo privilégio e prazer de participar na graça de Deus que devemos dar. Creio ser verdade dizer que nossa prosperidade está nas próprias mãos, pelo menos em parte. Infelizmente, é também verdade que podemos sofrer pela desobediência dos outros. Assim como eles também podem sofrer pela nossa. Como já disse, o verso 9 é uma citação de Salmo 112, verso 9. Agora, eu quero comentar rapidinho que está, mais uma vez, no verso 10. Diz aqui, aquele está com A maiúsculo, quer dizer, é Deus. Aquele que fornece semente ao semeador e pão para alimento. Agora, esse verbo fornecer é utilizado de uma autoridade fornecendo o que é necessário para um subordinado cumprir uma ordem. Claro, se um chefe dá ordem, ele tem que prover o que é preciso para obedecer à ordem, óbvio. Então, é isso aí. Eu demorei um pouco na explicação, mas eu entendo, meus amados irmãos, que é exatamente assim que funciona a economia de Deus. E se você quer realmente ver Deus fazendo uso de tua vida, é por aí. É por aí, sim. Eu sei de você, mas cá para mim é uma satisfação muito grande, entende? É uma satisfação muito grande sentir que Deus está fazendo uso da minha vida. Eu vejo que Deus está me usando. Oh, muito obrigado, isso é bom demais. Verso 15, é meramente para resumir, também termina o capítulo 9. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém, Deus. Amém, Senhor. Muito obrigado mesmo. Ok, aí chegamos ao verso 10 e agora há uma mudança radical de assunto. Agora Paulo vai defender a sua autoridade apostólica. Isso aí vai ocupar algum espaço a seguir. Só que, curiosamente, os versos 1 a 6 aqui no capítulo 10, de fato, falam de guerra espiritual. E como é um assunto que muito pouco se explica também nas nossas igrejas, havemos de prestar bem atenção aqui. Agora eu mesmo, Paulo, estou apelando para vocês pela mansidão e benignidade de Cristo, abre parênteses, eu que sou humilde quando presente entre vocês, mas ousado quando ausente para convosco, fecha parênteses. Sim, estou pedindo para que, estando presente, eu não tenha que ser ousado com a confiança que cogito ousar contra alguns que acham que andamos segundo a carne. De fato, andamos em carne, mas não guerreamos segundo a carne. Pois as armas do nosso guerrear não são físicas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo sofismas e cada arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, estando prontos para punir toda desobediência quando a vossa obediência estiver completa. Aliás, de fato, os primeiros 2 versos, ele está falando realmente do relacionamento que ele está tendo lá com esses irmãos coríntios. E
aparentemente alguma crítica que ele está recebendo, etc. e coisa. Então, como que, apesar do que alguém aí está pensando a nosso respeito, mas nós aqui estamos apelando pela mansidão e benignidade de Cristo. Então, por favor, isso aqui, a partir daquilo que é o nosso Cristo. Aí, então, ele de fato tem uma ameaça velada aí no verso 2, que ele está dizendo o que ele não gostaria de ser obrigado a fazer quando ele chega, tal e tal. Alguém lá está dizendo que ele está agindo segundo a carne, quer dizer, não pelo Espírito Santo. O que leva ele, então, ao que está no verso 3. De fato, andamos em carne, isto é, cada um de nós anda neste corpo. Aqui tem carne, então é isso que ele fala. Mas não guerreamos segundo a carne, ou pelo menos não deveríamos, né? Não deveríamos. Agora ele prossegue como tal do guerrear. Pois as armas do nosso guerrear não são físicas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Irmãos, infelizmente o assunto de guerra espiritual bíblica não é bem entendido em círculos cristãos, com algumas poucas honradas exceções. Além disso, muito do que já foi escrito trata de defesa. Mas este texto fala de destruir fortalezas. Presumivelmente do inimigo, já que ninguém vai querer destruir suas próprias, né? O que, no meu entender, então, diz respeito de tomar a ofensiva. Se você vai destruir fortalezas do inimigo, isso é uma ação ofensiva. Você não está ficando aqui só se defendendo, você está atacando. Agora, eu já escrevi alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Já existe, aliás, publicado em português. Guerra Espiritual Bíblica, a vida cristã como deveria ser. Você pode comprar na Amazon. Agora, não querendo comprar, você pode achar tudo isso no meu site www.prunch.com.br, Prunch, P-R-U-N-C-H. Baixar tudo gratuitamente, está tudo lá. Eu explico assim com algum detalhe como funciona a guerra espiritual bíblica. Mas então podemos voltar aqui ao nosso texto. Você percebe que nos versos 5 e 6 nós temos 3 gerúndios, 3 particípios no presente, que representam 3 armas, assim diria. E eu entendo que esses 3 gerúndios estão subordinados ao tal de destruir fortalezas, que termina o verso 4. Então vamos ver se entendemos essas 3 armas. Verso 5. Destruindo sofismas e cada arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Um sofisma é um argumento falso que é apresentado de tal maneira que parece correto e impressionante. Moralmente, se não é analisado de forma adequada. Agora, Satanás já forneceu uma variedade de sofismas desenhados para afastar as pessoas do conhecimento de Deus, tais como humanismo, relativismo, materialismo, freudismo, marxismo, etc, etc. Quase qualquer ismo, enfim. Agora fala aqui em destruir sofismas. Como é que se faria isso? Eu ainda estou me debatendo com essa questão, mas nós temos autoridade em Cristo. Em Lucas capítulo 10, verso 19, o Senhor Jesus disse que ele diz, eu vos dou a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então, eu entendo que nós temos que falar proibindo a ação do inimigo. Acabar com essas sofismas assim acabadas, quer dizer, deixar o mundo totalmente sem humanismo, relativismo, materialismo, enfim, acho que não será o caso.
O que podemos fazer é destruir o sofisma na cabeça de pessoa. Qualquer pessoa com a qual estamos lidando, qualquer pessoa que estamos querendo evangelizar, ajudar, enfim. Pessoa por pessoa, nós podemos destruir os sofismas que estão na cabeça da pessoa. Exatamente o que está aqui na segunda arma. Levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Muitas vezes os pregadores aplicam aquilo ao próprio pensamento, como nós havíamos de levar o próprio pensamento cativo à obediência de Cristo. Tá bom, claro, certo, é coisa que havemos de fazer. Mas o contexto aqui não é esse. O contexto aqui é outro. O contexto aqui é destruir fortalezas, presumivelmente do inimigo. Então, eu entendo que esse tal de levar cativo é exatamente o pensamento do outro. Eu faço isso rotineiramente quando vejo a necessidade. Podemos fazer ou a viva voz, ou mesmo no pensamento, já que Deus lê pensamento e é Deus que faz a coisa funcionar, afinal. Ou Ele abona a palavra da gente, ou não abona, conforme Ele soberanamente entender. Mas nós temos que fazer a nossa parte, assim entendo. Agora, esse verso 6, eu confesso que a aplicação agora aqui para nós não me parece cristalina, não é fácil. Porque aqui o contexto é exatamente o problema que Paulo está tendo com os crentes em Corinto. Então, está pronto para punir toda desobediência, quer dizer, de uns poucos que estão desobedecendo lá, quando a vossa obediência estiver completa. Quer dizer, a maioria que está realmente prestando atenção, que está colaborando, que está querendo, eles têm que realmente ser coesos com Paulo, então ele vai cuidar dos poucos desobedientes. Agora, como eu já disse, a aplicação prática disso agora aqui, não estou entendendo muito bem, porque se eu estiver enfrentando uma situação, digamos, na comunidade da qual eu fizer parte, onde eu comungo, enfim, então, poderia agir pessoa por pessoa na mente das pessoas que fazem parte da comunidade, para ver se a gente desfaz as fortalezas satanás da cabeça de cada qual e que chegamos então a um acordo em torno da vontade de Deus. Tá, agora, no contexto maior, então, ainda estou querendo entender como é que poderia funcionar. Se Deus te revelar alguma coisa, então me diga, por favor.